Idiotismo, loucura. Perguntas 371 a 378. Tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas teriam almas de natureza inferior? Não. Eles têm almas humanas, muitas vezes mais inteligentes do que pensais, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre por não poder falar. Qual é o objetivo da providência ao criar seres infelizes como os cretinos e os idiotas? São espíritos em punição que habitam corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em que estão de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Então não é exato dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Têm e muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não produzem as faculdades. Eis a diferença. Um bom músico com um instrumento ruim não produzirá boa música, o que não impede de ser bom músico. É preciso distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral supera os obstáculos que a matéria lhe opõe. Mas há casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações são entravadas ou desnaturadas, como nos de idiotismo e de loucura. São casos patológicos em que a própria lei humana isenta a alma da responsabilidade de seus atos, uma vez que, nesse estado, ela não goza de toda a sua liberdade. Qual o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? É uma expiação imposta pelo abuso que fizeram de certas faculdades. É uma pausa temporária. Assim, um corpo de idiota pode conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em existência anterior? Sim, às vezes os gênios se tornam flagelo quando deles se abusa. Nem sempre a superioridade moral guarda proporção com a superioridade intelectual, e os grandes gênios podem ter muito que expiar. Daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior à que tiveram e uma causa de sofrimentos. Os entraves que o espírito experimenta em suas manifestações são para ele quais algemas que restringem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo o é das pernas e o cego o é dos olhos. Na condição de espírito livre, o idiota tem consciência do seu estado mental? Sim, com muita frequência. Compreende que as cadeias que impedem o seu voo são uma prova e uma expiação. Qual é a situação do espírito na loucura? Quando em liberdade, o espírito recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente sua ação sobre a matéria. Mas quando encarnado, encontra-se em condições muito diferentes e na contingência de só o fazer com auxílio de órgãos especiais. Se uma parte ou o conjunto desses órgãos for alterado, sua ação ou suas impressões no que diz respeito a tais órgãos se interrompem. Se perde os olhos, fica cego. Se o ouvido, torna-se surdo, etc. Imagina agora que o órgão que preside aos efeitos da inteligência e da vontade seja afetado ou modificado, parcial ou totalmente, e te será fácil compreender que o espírito, não tendo mais a seu serviço senão órgãos incompletos ou alterados, deve entrar num estado de perturbação do qual, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso é incapaz de deter. Então é sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? Sim, mas convém não perder de vista que assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele dentro de certos limites, e que o espírito pode encontrar-se momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Pode acontecer, finalmente, quando a loucura já durou longo tempo, que a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência de que ele só se libertará
depois de se haver libertado completamente de toda a impressão material. Por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente. Por isso, procura na morte um meio de quebrar seus grilhões. Depois da morte, o espírito do alienado se ressente da perturbação de suas faculdades? Pode senti-lo durante algum tempo após a morte, até que esteja completamente desligado da matéria. Assim, como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que o sono o mergulhara. De que modo a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito depois da morte? Como uma recordação, como um peso que oprime o espírito. Já que o espírito não teve compreensão de tudo o que se passou durante a loucura, sempre precisará de certo tempo para se pôr ao corrente de tudo. É por isso que quanto mais tempo tiver durado a loucura no curso da vida, tanto mais lhe durará o incômodo, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente por algum tempo da impressão que seus laços lhe causavam.